Ok, vamos lá então? Então vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Papo Humano. E hoje é um dia especial porque nós estamos aqui com a nossa convidada do mês, que é a Luciane, né? Então estou aqui com as minhas parceiras, a Cíntia e a Alexandra, e nós vamos bater um papo bem gostoso com a Luciane sobre a conexão com o nosso eu superior. Então a Lu vai explicar um pouquinho para nós aí o que é isso, né? E vamos bater um papo bem gostoso. Lu, fala lá para nós, se você quiser também se apresentar, né? Dizer aí o seu trabalho, né? Sua experiência, e aí a gente pode entrar no tema. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de receber você aqui no nosso canal, Lu. Eu estou muito feliz pelo convite, né? De estar participando aqui junto com vocês, parceiros lá do Espaço Humanidade. Eu também sou parceira, trabalho com o método TOP, que é tratamento na origem do problema, né? Junto com a metodologia humanoterapeuta e outras técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu estou muito feliz com o convite e eu escolhi esse tema porque é um tema, assim, que é muito importante, a gente fazer essa conexão com o nosso eu superior. Eu preciso destacar o seguinte, porque, assim, a conexão com a espiritualidade, a gente consegue ter com a gente mesmo. Só que, assim, não é tão simples, não é tão fácil. Então, a gente tem um processo, né? Inclusive, eu desenvolvi algumas vivências. A gente tem um processo, a gente conecta com a nossa essência, que nós temos aqui, enquanto encarnados, alma e ego, né? Todos os dois são importantes. Então, a nossa essência está ligada à nossa alma. Quando a gente faz essa conexão com a essência, a gente também precisa conectar com o nosso eu superior. Então, o que é o eu superior? O eu superior é a nossa metade divina que ficou lá em cima. Porque enquanto a gente está entre vidas, né, enquanto a gente está no outro plano, é tudo unicidade, é uma coisa só. Mas quando a gente vem viver uma experiência, quando a gente vem encarnar aqui na Terra, a gente entra na dualidade, porque aqui tudo é dualidade, né? O bom, o ruim, né? Os julgamentos, né? Masculino, feminino, a sombra, a luz. Então a gente vem justamente com essa dualidade para a gente aprender. Então a gente vem com a nossa essência, né? Porque somos um lá entre vidas. Então a gente desce com a nossa essência e a nossa metade cósmica, a nossa metade divina, ela fica lá em cima. Né? É como se a gente falasse em termos de empresa, para ficar mais fácil. Lá é o investidor, lá ele conhece todas as nossas missões, tudo que a gente precisa para o nosso processo de evolução, nosso processo de aprendizado mesmo. O que a gente precisa fazer da melhor forma para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa essência. Né? Porque o ego, enquanto estamos encarnados, o ego é a nossa sobrevivência. Né? Ele é a nossa proteção. Ele só pensa em proteção, procriação e e a nossa sobrevivência mesmo. E a nossa essência é a nossa alma. Então, a nossa essência comunica com o nosso eu superior para a gente estar vivendo aquilo que a gente veio aqui como missão, como propósito, como aprendizado. E eu queria trazer um conhecimento aqui sobre um pedaço da Bíblia que fala assim, ó, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E no meu entendimento, de acordo com os estudos, algumas pessoas interpretam isso de uma forma diferente. Eu não vou falar que é errado, mas é diferente. Porque a gente entende assim, capacita os escolhidos. Dar-se a impressão que eu não sou capaz ou que eu não vou conseguir, essa sensação, tipo assim, se eu não estou seguindo a missão, dá essa sensação de incapacidade. Então, essa frase, na verdade, ela está incompleta. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos que escolhem seguir a missão divina. Então não é ele quem escolhe, na verdade, quem escolhe somos nós. Somos nós que escolhemos e ele nos capacita. Porque estar em conexão com o eu superior, com o plano espiritual, são escolhas nossas. Então, nós fazemos a escolha, inclusive fazer essa conexão com o eu superior, que é a nossa parte divina que está lá em cima. Sabe aquela sensação de um vazio? Eu estou procurando a minha cara metade? Sim. E a gente acredita que é o namorado, né? Ah, eu quero achar a minha cara metade. A gente procura no outro, né? A gente procura no outro.
E aí a descoberta não, é porque a nossa cara metade, vamos falar assim, que é uma parte de nós, ficou lá para nos orientar. Então, quanto mais a gente se conecta com o nosso eu superior, mais fácil é a nossa vida. E a gente consegue perceber, e assim, a gente pode utilizar dessa conexão, gente. A gente não tem noção do quanto isso é bom para a gente. E assim, é para pequenas coisas na vida, porque enquanto a gente está aqui, a gente toma decisões, às vezes, no racional. A gente vai para a racionalidade, ou vai mesmo para o emocional, né? E às vezes a gente fala assim, segue o nosso sentir, segue o nosso sentir. Mas é o sentir da essência, não o sentir do ego. E como distinguir isso às vezes? Exato. Eis a pergunta, Quando né? é que eu sei que é ego, quando é que eu sei que é essência? Na teoria, a gente sabe, mas e ali, na dor? Né? Você vê que às vezes você fala, a gente fala para o cliente, fala para o assistido, fala. E quando a gente está em dor, a gente precisa ouvir a mesma coisa. Porque quando a gente está em dor, a gente às vezes não consegue distinguir. E essa conexão com o nosso eu superior, a gente vai encontrar a resposta da consciência. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes você está com um problema. Aí você busca todas as situações, todas as soluções para essa situação. Aí você fala assim, eu já procurei tudo, eu não consigo enxergar. E aí tem essa descoberta divina. Não, você não procurou tudo porque você não procurou a resposta lá de cima. Porque a gente está aqui, é como se tivesse, é igual a quinta dimensão. Você está aqui vendo a situação daqui. Quando você se conecta com o seu eu superior, é como se você saísse e começasse a ver o problema de cima. E aí ele te dá a resposta daquilo que você realmente precisa. Nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Deixar isso bem claro. Normalmente não é. Verdade. Nem sempre é aquilo mas é aquilo que você precisa, aquilo que é o ideal para o seu espírito, para a sua evolução, para o seu aprendizado. Porque a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Entendeu? Então, assim, eu queria trazer essa consciência, né, sobre os escolhidos, que eu achei muito interessante saber disso daí, né, porque nós é que escolhemos ir lá. Por isso que fala, eu quero ir ao esse encontro. E isso foi uma coisa da espiritualidade. A gente pede a espiritualidade dela. Porque eu falei, gente, conexão com a essência, conexão com o eu. Como é que eu faço isso? Na prática mesmo. Inclusive, estou no processo, né? Eu fiz uma vivência justamente porque primeiro eu vivi e não é fácil, gente. É muito simples, mas não é fácil porque é entrega. É entrega. E aí tem 2 T, tempo e treino. E a forma que eu ensino são formas de meditação. São meditações. O que é meditar? É meditar, me ouvir, me conectar, né? Então, quando a gente faz esse processo, as nossas decisões, todas as decisões que a gente vai tomar são decisões que a gente faz, decisões, eu chamo de decisões divinas. Não tem como dar errado. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Então, a gente trabalha isso. Então, qual que é o porquê, né? A gente fez algumas perguntas aqui, eu estou misturando tudo, mas está tudo bem. Qual o porquê da gente? Justamente para a gente saber fazer as coisas certas. A gente fica na dúvida. É meu ego? É minha essência? É ou não é? E a gente, para a gente ter a resposta, outra coisa que é importante, para a gente ter a resposta, não adianta querer buscar a resposta na agitação, quando você está ali, entende? Porque a mente precisa estar tranquila para você conseguir ouvir a resposta. Vocês já devem ter ouvido falar isso. A gente já ouviu muito falar isso. Inclusive, tem um filminho lá que fala sobre isso. Águas turbulentas, você não consegue ver o fundo. Ela precisa estar tranquila. Então, a gente precisa exercitar e para quando você precisar de uma resposta, ela vem. Ela vem de várias formas. A gente tem como... o que eu achei mais interessante não é nem me conectar. Eu tenho facilidade de conectar, mas é saber a resposta. Interpretar, né? Interpretar é ouvir, né? Aprender a ouvir também, né? Às vezes a gente quer a resposta e às vezes não está pronto para ouvir e fica naquela turbulência, naquela bagunça do dia a dia, né? Tem que saber esperar e ouvir.
Você falou que achou que era difícil, né? Que é difícil e tal. E eu ia perguntar o que você achou difícil. Pela sua resposta é esse sentir. Entender a resposta. Exatamente. Porque, assim, por exemplo, a conexão com o eu superior, né? Que, inclusive, se der tempo, a gente pode até fazer essa primeira meditação. Eu posso presentear com essa primeira meditação que a gente pode exercitar. É o primeiro passo. E aí, a gente busca, a gente imagina, vou encontrar com o meu... A gente cria expectativa, né? Vou encontrar com o meu eu. Ai, quem que é? Como é que é? Eu vou ver. A gente cria... E, às vezes, gente, é tão... Porque a gente vai para um campo sutil. Às vezes é um sentir. Às vezes é uma brisa. Às vezes é uma percepção. Às vezes você vê, tem pessoas que veem, entende? E ele vem de várias formas. E na medida que você vai... O que é difícil? O que foi? Eu nunca tinha meditado na vida, gente. Eu nunca tinha meditado na vida. De um ano para cá. E assim, sempre vinha meditação e falava, não tem paciência. Essa foi a minha dificuldade. Já. Não tem paciência, não consigo. Eu parava, vinha tudo, menos parar ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... A mente fica, nossa, eu tenho que fazer isso. Como se eu não conseguisse focar, né? E aí, é tirar um tempinho. A meditação é o quê? 15, 20 minutos no máximo, né? Relaxa o corpo. Depois que a gente aprendeu a fazer alfa, né? Já deu uma facilitada. Eu comecei com alfa e foi muito difícil, gente. Muito difícil entrar em alfa. Hoje é muito tranquilo, mas você vê, é todos os dias treinando. Tempo e treino, que você falou. Exatamente, tempo e treino. Aí hoje, por exemplo, a conexão com o meu eu superior foi muito tranquila, assim, hoje, né? Foi muito tranquila no processo. E aí depois vem a segunda meditação, aonde você vai aprender a ouvir, aprender a combinar com o seu eu superior, para ele te dizer sim ou não. Então é um treino, tipo assim, você vai fazer perguntas e respostas para ele te responder sim ou não. E como é que eu faço isso? Nossa, como é que eu escuto isso? A segunda, aí beleza, essa é a opção mais simples, né? Então a gente vai treinando ali, faz pergunta sim ou não. Depois a gente tem a terceira opção, que é numa tela, né? Você não vai com nenhuma questão, a gente só vai aprofundando, você não vai com nenhuma questão e ele traz para você. Você só traz o problema. Porque na segunda, né, que é onde a gente vai descobrir o sim ou não, eu vou para esse caminho ou eu vou para esse? Você vai ter resposta. Ou seja, você tem uma questão e tem uma direção. Na terceira, você não dá direção nenhuma. Você só leva a questão. E aí você vai aprender a receber isso. Aí vem a ansiedade, porque a gente quer a resposta ali. Tempo e treino. Tempo e treino. Aí você vai aprendendo. Depois, a quarta, tem que olhar, a quarta ou a quinta, eu sei que você se entrega, aí é no voo. Ai, que delícia. Aí é no voo. Você mergulha na situação. Então, são meditações que a gente vai se aprofundando no nosso autoconhecimento, a nossa conexão com o nosso eu superior. Com o passar do tempo, você já consegue perceber as respostas, porque você já está ali, né? Às vezes tem gente que vem aqui na intuição, a minha mediunidade, ela é de intuição. Então, assim, às vezes eu penso em alguma coisa, para escolher o tema mesmo, né? Eu falei, é porque é muita coisa, né? Aí quando surgiu a sugestão, o que eu fiz? Parei, respirei, me conectei, foi assim, sim, entende? Aí eu sei que é o sim, eu sei que eu posso falar isso, mas porque eu já venho praticando, né? E quando a mente está ali no turbilhão, às vezes a gente não consegue perceber isso. Lu, antes de você continuar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho bem pertinente. Você falou muito da questão do ego, né? Que é o que nos protege nesse plano que nós estamos, né? A nossa capa protetora, né? Na sobrevivência. E ele foi tido, e ainda é, né? Tido às vezes como vilão, né? É tudo a culpa do ego, né? É tudo culpa do ego. Como tornar o ego um aliado nessa busca, nessa conexão com o eu superior? Então, o que acontece? Para mim, tá? Eu vou falar como que eu consegui diferenciar isso, e para mim trouxe uma luz muito grande, porque o ego, ele não é o vilão, certo? Porque ele tem a função dele. Precisamos dele, exato. A gente precisa dele. Só que para você viver a sua essência,
Você concorda que o ego é a proteção? A essência é. Então, a gente precisa, de uma forma assim, olhando luz e sombra, dar luz para o nosso ego, porque ele também está aprendendo. Então, por exemplo, o medo, a raiva, tudo a gente necessita, mas tudo em excesso é prejudicial. Então, eu poderia dizer assim, como é que eu vou tornar o ego aliado? Deixando ele em equilíbrio. Então, você precisa perceber o que está em desequilíbrio, ou seja, tudo que está em excesso ou tudo que está em falta, né? Ou falta de medo, criança, por exemplo, você não pode deixar ela que ela não tem medo de nada, né? É perigoso para você. O excesso de medo te paralisa. Então, a gente dar consciência para esse ego, né? E muitas vezes, gente, é não ouvir o ego. Dar consciência, mas ouvir a sua essência. Ai, como é que parece difícil. Mas quando é da essência, é por isso que porque é sutil, é no sentir, mas não é sentir. Ai, como é que eu vou explicar isso? Não é sentir, porque eu falava assim, é sentir. Mas eu descobri que o ego também pode mandar através da mente o sentimento. Entende? É sentir, eu chamo de consciência, que é sentir além do medo, além do mental, além do racional. Além do racional, o mental racional está muito no ego. É sentir com a consciência. Você sabe quando por exemplo, eu só consegui fazer dieta quando eu ganhei consciência. Eu saí do ego, saí do medo, saí da raiva, saí da defesa. Da defesa. Então, eu tive consciência que eu preciso. É uma coisa gostosa? Não. Mas eu quero ter saúde. Eu quero chegar aos meus 100, porque falaram que eu vou ser centenária, eu fiquei morrendo e falei, meu Deus, eu tô lascada, né? Se eu for centenária do jeito que eu tô vivendo, eu vou ficar dependente. E eu não, a consciência foi essa. Quando a espírita falou, mas você vai ser centenária, eu falei, tô lascada, porque eu achei que eu ia morrer cedo, né? Eu achei que eu ia morrer cedo, minha mãe morreu cedo, então a gente segue. Aí eu falei, então eu preciso cuidar do meu corpício físico sério. E assim... Para viver bem, né? Viver saudável. O que eu quero? Então, isso é da essência. Então, por exemplo, às vezes quando eu quero sair, eu volto, eu vou para qual que é o meu objetivo lá na frente. Porque a essência, gente, não tem medo. A essência é. Então, se eu tenho objetivo de, por exemplo, quando eu quis ser terapeuta, né? Quando eu conheci uma terapeuta, eu pensei em desistir umas 4 vezes. Porque eu vi medo, vi insegurança, eu não vou dar conta. Mas o meu propósito maior é ser terapeuta, sabe? Isso era da minha essência. Então vinha aquele sentimento de paz, de tranquilidade, entende? Então toda vez que tem medo, que tem qualquer dúvida, não é essência. Eu decidi, não é essência, é ego. Então vamos olhar para isso. Só que quanto mais você se conecta com a sua essência, com o seu eu superior, menos ele grita, ele tá ali. Sabe, no círculo da vida, que as criaturas não estão dominando, elas estão ali, mas cada um com a sua função? É isso. Né? Dentro do divertidamente, cada um tá ali seguindo a sua função. A hora que estiver aqui, vai. E é muito legal, porque quando eu tô eu falo, vamos lá. Eu deixo eles se manifestar. Não é eles que comandam a minha vida mais. É eu que deixo eles se manifestar. Eu preciso de você, eu gosto de você, mas quem manda aqui sou eu. E esse quem manda aqui sou eu, quem que tá falando? É a essência. Entende? E quanto mais a gente se conecta com quem a gente e aí vem essa conexão com o eu superior, porque vem lá de cima. Às vezes eu não quero, fala assim, faz isso. Eu falo, mas eu não quero fazer. Mas eu não tenho que querer fazer. Porque é para fazer. Aí o ego vem, por causa disso, aí eu falo, mas é preciso fazer. Faço o que precisa ser feito, né? Aí adultecer. Aí eu falo, é minha criança, porque eu tenho uma criança pirracenta que é terrível, entende? Eu tenho uma criança pirracenta, eu sempre fui pirracenta, e agora, com a consciência que eu tenho agora, de vez em quando, em algumas situações da vida, eu já identifico que é ela. Olha que interessante. Eu já sei que é ela. Aí olho para ela, dou consciência para ela e falo, dessa vez não adianta você querer fazer pirraça, porque eu vou fazer. Olha que legal, gente. Essa conversa interna tem muito a ver com o quê? Autoconhecimento. É como se você tivesse uma certeza que você não sabe de onde vem, né? Tem que ser feito aquilo, não sei porquê, é o que eu sinto,
E quando o ego vem para combater, você fala não, porque o que eu sinto não é isso, né? Você está sendo só aqui do plano físico mesmo, né? E isso está acima. Um instrumento. Aí, por exemplo, o eu superior, ele sabe tudo que eu preciso. Então ele fala, ele, como diz, é o sócio, o investidor. Ele faz, ele manda e eu executo. Eu só tenho que executar aqui. É o tal do que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente já escolheu lá. É para fazer isso. E a gente faz. E quando a gente faz com amor, e assim, fica quentinho aqui dentro, não tem dúvida. Entende? Se tem dúvida, não é essência. Aí precisa olhar para isso, perceber isso e seguir a intuição, seguir a essência. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que é importante falar para ele. Na sua experiência que você já está dando, né, curso e tal, as pessoas precisam de etapas, então. É isso que deu para entender aqui, né? Vamos pensar que alguém que está leigo, que está vendo nosso vídeo, né? Tem pessoas que têm bastante meditações aí afora para as pessoas se comunicarem, né? Se comunicarem é buscar essa proposta dessa conversa interna, de se comunicar com essa sua essência e depois com esse eu superior. Então, na sua prática, né, dos cursos, como que é essas conexões? Elas acontecem mais facilmente? Pega alguém leigo que gostou, que quer vir fazer o curso, né? Qual que é esse processo, esse andamento? Eu sei que é uma coisa muito individual de cada um, a gente sabe, porque a gente que todo mundo faz alfa, nos nossos tratamentos, né? A gente também coloca os nossos assistidos em alfa, que é para desacelerar a mente. Mas o seu processo aí mais direto nos cursos, como que você tem sentido isso? Então, igual eu falei, é tempo e treino. O que eu decidi fazer? Porque, assim, a gente vai aprofundando. A gente passa a primeira meditação, a segunda, a terceira, aí as pessoas vão sentindo. A gente pede para a pessoa, por exemplo, fazer a primeira pelo menos 21 dias. Ou o tempo que ela... Nossa, agora eu já consigo sentir, eu já consigo perceber. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, entendeu? Aí faz a segunda. A segunda, ela é um pouco... Tem gente que se identificou mais com a segunda, tem gente que se identificou mais com a terceira, porque, na verdade, daqui a um tempo você vai utilizar tudo em um, só que a gente dividiu em partes, né? E o que eu decidi fazer? Eu faço junto com vocês, com as pessoas que querem. Porque, igual tô dando o meu exemplo, né? Eu recebi, pergunta se eu fiz. Porque a gente adia. E eu falei, mas eu quero aprender. E veio muito forte para mim, você precisa aprender a fazer isso. E aí veio essa ideia dessa vivência, né? Por quê? Eu sei que quando eu faço compromisso, eu faço. Né? É até uma forma de tá olhando. Aí, o que eu fiz? A gente faz a primeira, a gente são 2 semanas, né? Então, eu faço com vocês cada meditação e a gente vai percebendo. Depois que a gente faz esse processo, eu dou um intervalo, faço segunda, quarta e sexta, depois terça e quinta, porque são prazos, era o último treinamento que eu fiz, a gente vai adaptando. E aí, só que a pessoa tem aquele compromisso, a gente está ali ao vivo, a gente faz, depois eu libero a gravação para vocês fazerem o tempo que vocês quiserem. Mas aí cada um fez pelo menos uma vez. E aí você vai sentir qual aquela que você tem. Se tiver mais dificuldade, você repete ela mais vezes. Tem vezes que a pessoa faz um e fala, olha, essa aqui eu já estou, né? A pessoa já faz meditação. Quem já tem esse processo, né? Igual eu te falei, eu não tinha, né? Eu aprendi fazendo, né? E assim, gente, quando a gente entra em contato, quando a gente tem acesso a essa frequência, a essa energia, é uma sensação tão gostosa, é uma sensação de paz tão boa, que você fala, eu quero mais disso. Aí é como se fala assim, nossa, gente, que saudade, que delícia reencontrar. Não sei se vocês já viveram isso, né? Aquele momento assim, ai, eu falo que eu vou para Nárnia, né? Aquele momento assim, que você tá lá, é um reencontro. É um reencontro mesmo, e você fala, eu quero viver essa sensação mais vezes, eu quero ter isso. E quando a gente, vou descrever aqui, quando a gente se desenvolve essa conexão, a gente desenvolve a harmonização entre os dois mundos, entre o mundo da dualidade que a gente está aqui e o mundo espiritual. Aí tem essa perfeita harmonia, né? Então, assim,
como que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que escolher, quais as melhores, ajuda a gente a fazer escolhas melhores da nossa vida, com mais consciência, né? E ele nos capacita, né? Porque você tem uma certeza divina. E outra coisa que eu não falei, o nosso eu superior, ele cuida de mim, o seu eu superior cuida de você, ele tá ali, é sua parte divina que tá ali para te ajudar. Diferente, por exemplo, de Jesus, que tá para cuidar de todo mundo. Essa Ele é super expandida, com uma consciência totalmente, né? A função dele Expandida. é todo, entendeu? É como se a gente dividisse, como é que eu vou cuidar de mim? E quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do todo. Então, Contribuindo, né? Com todo. A conexão com o seu eu superior é você com você mesmo, entendeu? É como se unisse as duas partes. A sua essência, o seu superior, para você ser sua melhor versão. E com isso, melhorando o nosso ego. Ele vai ficando com menos medo, ele vai ficando com mais entendimento. Ele só quer proteção. Se ele se sente protegido, ele não precisa. Entende? E ele também está evoluindo. A gente não deve julgar o nosso ego. Ele também está aprendendo, ele também está evoluindo. E quanto melhor é engraçado, quanto melhor eu me conecto com esse eu e com essa essência, mais eu fortaleço o meu ego no positivo. E o que é ego positivo? Equilíbrio. Não é nem ele no excesso, nem ele na falta. É legal você falar isso, Lu, porque eu vejo, assim, nas conversas terapêuticas mesmo que a gente tem, né, às vezes entre nós ou mesmo com clientes, você falou, né, vou lá para Nárnia, né, e esse estado realmente ele é muito bom. A gente sente uma realização, uma satisfação muito grande. E às vezes eu vejo que corre o risco de a gente querer ficar lá, né, mais lá do que aqui. E esquece de viver esse plano, né? Que a gente está aqui para vivenciar isso, né? E acabar meio que querendo renegar, né? Vamos dizer assim, né? Só que isso daí se torna impossível, né? Porque estamos encarnados, né? A gente precisa dessa experiência. Então, é um outro questionamento, né? Como fazer esse equilíbrio, que aí você estava falando agora, né? Como equilibrar isso, né? Como você ter essa conexão com a tua consciência, você ter esse estado mais elevado de consciência, conseguir se afastar do problema e enxergar ele como um todo, né? Não ficar dentro do problema, mas também não viver a sua vida, experimentar as coisas que você precisa experimentar aqui, sem ter essa saudade excessiva de querer estar lá, né? Sim. A gente busca isso o tempo todo, né? De ter essa conexão com a espiritualidade, e a gente fala que a gente não aterra daí, né? Esquece de aterrar, né? Então, para mim, essa experiência, né, você falou agora, me veio aqui, essa experiência de viver, de encontrar com a minha essência primeiro, depois conectar com o meu eu superior, para mim, para ser sincera, era tudo uma coisa só, tá? Para mim, essência e eu superior era tudo uma coisa só, e aí eu consegui descobrir que não, né? É tudo uma coisa só que se a gente dividir, a essência tá aqui, lá em cima somos um, a essência desce e o eu superior fica ali para te ajudar. É quando você coloca essas duas conexões, e aqui, material, nos corpíceos, né, matéria física, sabe aquela sensação? Primeiro, você não sente mais aquele vazio. O que mudou para mim? Eu não sinto mais vazia, porque eu estou preenchendo de mim. Para mim, a grande diferença. Segundo, eu estou aprendendo, tá? Que eu estou no processo de confiar mais em mim. Então, quando a gente faz, para mim, um dos maiores benefícios desse aprendizado, dessas conexões, foi essa confiança em mim, porque eu já consigo diferenciar quando é um e quando é outro. E quando eu estou na dúvida, aí eu conecto com o meu superior, entende? Aí, tipo assim, a resposta ela vem de lá, ela não vem daqui. É como como se eu descobrisse a alternativa correta. Eu tenho certeza que é isso que eu preciso fazer. Desde que seja uma coisa simples a uma coisa grande. É um alívio, um quentinho, uma paz enorme que fica dentro da gente. E quando você está com isso, você pode estar no meio do furacão, gente. Que essa paz, e essa paz só quem pode te dar é só essa conexão. Entendeu? Essa conexão, como eu te falei, é uma frequência, você fala, uau, é isso que eu quero.
né? E te dá força para você continuar aqui nesse campo que a gente está, que é denso, né? Que o corpício nosso é uma prisão para o nosso espírito, necessária, porque só aqui, algumas coisas a gente aprende só aqui encarnado. Uhum. Tá explicado, né? Porque querem ficar mais lá do que aqui, né? Ela falando, parece tudo muito perfeito, né? Maravilhoso mesmo. Vamos voltar, eu falo, gente, vamos voltar, porque a vida é aqui. Só que, querendo ou não, a vida fica mais leve. Né? E o meu mantra, né? Inclusive no meu grupo que eu tenho lá, não precisa ser difícil. Pode ser fácil, leve, e eu ainda acrescentei divertido. A vida não precisa ser difícil. Porque eu sempre falei, a vida é difícil. Não, pode ser fácil, leve e divertido. Independente do que a gente está passando. O divertido, às vezes, não fica tão divertido, mas fácil e leve, com certeza. Talvez esse difícil que a gente fale tanto é essa coisa que você trouxe de que nem sempre o certo é aquilo que a gente quer, né? É aquilo que a gente pensou em fazer, é aquilo que a gente achava. Então, e às vezes a gente acha isso que é o difícil, mas não é o difícil, é o correto, é o certo, né? Então é interessante você trazer isso, porque assim a gente aprende que está certo o que está acontecendo e fica mais leve, né? Para a gente aceitar também. Isso, Cíntia, você falou tudo, porque esse eu quero não é sua essência, é o ego. É o ego, exatamente. É o ego. É ele que quer provar que é bom, ou que quer provar que não é ruim. É ele que é carente. Então, quando você está carente, não é sua essência, é o ego. Aí você fala, Então, assim, justamente porque você tem que. Opa, não, calma. Deixar de lado, né? O ego e realmente ouvir e sentir. Bendito soltar. É o bendito soltar. Quando a gente faz essa conexão lá, a gente tem menos apego. É mais fácil soltar. Por isso é tão importante. Eu fiquei muito feliz com esse. Eu falo que é um presente que eu recebi, né, da espiritualidade. Está aí, é óbvio. Depois que descobre, é óbvio, né? Mas eu falei assim, gente, eu quero fazer esse acompanhamento para as pessoas que querem olhar para isso. Né? E foi muito gostoso, foi muito gostoso. E aí depois, assim, depois que a gente faz essa caminhada, depois a gente tem que seguir, né? Talvez não vai dar continuidade. Então, assim, algumas pessoas tiveram mais dificuldade. A última é a mais... Porque a última você tem que soltar mesmo. Você tem que estar, assim, completamente desapegado. Por isso ela é mais difícil. Por isso que a gente vai fazendo um passinho, outro passinho. Eu falei, gente, não avance, né? Porque a gente quer fazer todas, né? Mas não adianta. Primeiro essa conexão. Agora, eu já sei quando eu estou conectada. Já sei como buscar. Aí depois as respostas. Aí cada um tem de um jeito. Então, assim, é muito legal esse processo. Tem que confiar no processo, né, Lu? Tem que tempo e treino, como você trouxe no comecinho. Né? Tinha dois tempo e treino. E a gente quer as coisas assim, né? Para agora. E eu queria propor, não sei se vai dar tempo, acho que não, né? A gente fazer a meditação, vocês querem? Claro, lógico, com certeza. Olha que presentaço. Vamos fazer, é até bom que vai ficar, né? A gente fazer essa primeira conexão, né? Com o nosso eu superior. Ai, vou pegar ela aqui. Então, eu não vou colocar música, tá? Porque algumas músicas, às vezes, o YouTube não libera, e aí vocês não vão conseguir postar. Mas, assim, quando forem fazer, né? Se quiser colocar uma musiquinha, mas vamos fazer assim, qual que é o objetivo? Todo mundo sente de forma confortável, né? Como a gente vai fazer o alfa mesmo. Postura ereta, pés no chão. Quem quiser fazer deitada também no processo pode fazer, tá? E vamos esquecer de tudo lá fora. Fechar nossos olhos. Vamos fazer a respiração consciente, que é muito importante nesse processo. A gente inspira enchendo o pulmão, segura um pouco o ar e solta devagar pela boca, murchando a barriga. Inspira profundamente pelo nariz. Até
que não haja mais ar para entrar e depois solta devagar pela boca. Quando achar que não tem mais nenhum ar para sair, solta mais um pouquinho. Profundamente. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Isso. E agora pode normalizar a sua respiração. E na sua intenção, vai imaginar que vai abrir um canal aqui no seu coronário, em cima da sua cabeça. E lá do alto, muito lá do alto, vai descer um feixe de luz. E ela vai invadir cada célula do seu cérebro. E cada célula lembra dessa luz. É lá de cima, é lá de casa. Elas se lembram e se abrem completamente. E a luz invade. Mais luz vem lá de cima, vai descendo e agora invadindo o seu peito. Cada célula se lembra, reconhece essa luz e se abre. Abra mais o canal, deixe esse feixe de luz, mais luz vai entrando e vai invadindo. Garganta, ombros, braços, mãos, dedos. Cada célula vai reconhecendo a luz e vai se abrindo. As costas, a barriga, todo o abdômen. A luz vai invadindo cada célula. Ela lembra, é de casa. Ela se reconhece e se entrega e se abrem para essa luz. Os quadris, as pernas, os pés, toda a célula sendo invadida por essa luz muito alta. Todo o seu corpo agora está sendo invadido por essa luz. Ela vai entrando pela cabeça e saindo pelos pés. E vai levando toda a energia negativa. Toda a densidade vai saindo. Levando tudo aquilo que não é seu. E agora essa luz encaixa em cada célula e começa a te puxar lá para cima. Você vai se abandonar a essa experiência. Vai se deixar ir lá para cima. Você está se sentindo leve e vai subindo. É uma luz que te puxa. Você não tem que fazer nada, só soltar. Subindo lá para cima. E lá em cima, muito lá no alto, tem uma estrela. E é a estrela da sua energia. É a sua energia original. E você vai acessar essa estrela.
e vai entrar dentro dela. E vai deixar que a energia dessa estrela, a sua energia, entre dentro do seu corpo e faça uma fusão. E tudo que não tem a ver com a sua energia original vai lá para baixo. Ela vai sair, vai lá para baixo. E você vai se sentindo cada vez mais leve. Vai ficando cada vez mais leve. E o seu eu vai ficando cada vez mais forte. E por aí tem um arco-íris. Em algum lugar aí, tem um arco-íris muito bonito, muito brilhante, muito forte. E você vai ter uma vontade muito grande de subir. E vai subir. Vai sentir uma força que te puxa lá para cima, que te ajuda a subir. Vai subindo, se deixe ir, se entregue, subindo. E vai chegar lá em cima, no topo do arco-íris. E quando você chegar lá em cima, vai notar que tem um pequeno templo. É o seu templo. E tem a sua energia. E você vai aceitar o que tem aí. É para você. Em algum lugar por aí está o seu eu superior. Veja como ele se parece. Pode ser em formato de luz. Você pode sentir uma presença. Pode ser apenas uma sensação. Vai lá e lhe dá um abraço. Um abraço bem apertado. E se ele ainda não está por aí, você vai imaginar que tem um muro muito alto, muito forte, muito espesso. E vai começar a derrubar esse muro. Pode ser com uma picareta, pode ser com uma pá, pode ser com as mãos, pode ser com o que você quiser. Vai derrubando esse muro. E do outro lado está o seu eu superior. Olha para ele, vai lá e dá um abraço, bem apertado nele. Peça proteção e sinta a sua proteção.
pergunta para ele: qual é a mensagem que ele tem para você hoje? E tenta sentir a resposta. E agora você vai dar a mão para ele. E vai pedir para ele te levar para passear. Para passear no universo. Vai passear com seu eu superior no universo. Lhe dê a mão e se deixe ir. Lá para cima. Subindo, se deixe ir, se deixe levar. Você está com seu eu superior. Lá para cima. E agora, muito devagar, você vai começar a voltar. E vai pedir ao seu eu superior para te trazer até no topo do arco-íris. Você vai se despedir, dá um até já, um até logo, até breve. Agradeça a experiência. Muito obrigada. Gratidão. E vai descer o arco-íris até a estrela. Vai trazendo a sua consciência até onde você está agora, nessa sala. Respire profundamente. Inspire pelo nariz e solta pela boca. Vai percebendo suas mãos, os pés. Pode se despreguiçar. Vai sentindo. E quando sentir no seu tempo, pode abrir seus olhos. E vai voltando. Voltando na. Nossa, que delícia, Lu. Obrigada pelo esse presente. Nossa, maravilhoso. Eu quero mais. Eu vou ter que entrar na imersão aí, Lu. Na próxima Continuar. Próxima turma. Eu vou lançar agora a conexão com a essência, porque o pessoal fez, né? E alguns não tinham feito da essência. Bastante entrou nessa primeira turma. Na verdade, essa seria a segunda. Então, a gente vai voltar para a essência, que também é deliciosa. É maravilhoso esse processo. Vai ser agora em março para abril. A conexão com a essência. É divina também. Então, essa é a primeira meditação, né? Façam. Eu até fiz um pouquinho mais rápido, porque a gente está né, nesse processo. Mas é isso aí.
E aí você vai aprendendo, vai reconhecendo, vai sentindo, porque é sentir a energia, não é pensar, é sentir, né, esse processo. Né? Então, assim, aproveita, passeia, pergunta, se entrega nesse processo que é muito lindo, muito gostoso. E quem vive isso, assim, é muito mais fácil viver na densidade aqui que eu posso falar. Eu me despeço de você, eu tenho um compromisso, as meninas, né, sabem, elas vão finalizar contigo, então eu vou me despedindo, agradeço de coração, foi maravilhoso, muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe para nós, com certeza vai trazer muita riqueza aí para o nosso conteúdo do nosso canal, e vamos gravar, né, novamente, próximos vídeos aí, hein? Então acho que tem bastante conteúdo aí para a gente trazer, né? Então, meninas, obrigada, eu me despeço aqui, as meninas vão finalizar aí contigo, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Quer finalizar, Cíntia? Eu só queria comentar, Lu, você fala você já tem as datas para essa próxima vivência, para depois a gente colocar, a gente vai colocar então na descrição do canal o link, tudo direitinho, você passa para a gente, porque com certeza vai ter muito mais gente interessada além de nós, né, Chan? Isso aí. Sim, eu vou estar definindo, vou entrar em conexão com o meu superior, porque eu estou participando de algumas vivências nesse mês de janeiro, fevereiro e março, e vou estar pensando aqui direitinho, passo para vocês, com certeza, porque eu agradeço a oportunidade da gente estar aí passando, né, essa coisa maravilhosa aí que essa vivência mesmo, que é muito gostoso, né? E quando a gente tem esse autoconhecimento, como você trouxe, fica tudo muito mais fácil de aceitar, né, o que a gente tem para passar aqui. Exatamente. Gente, então, muito obrigada. Tempo e prática, vamos para a prática, né? Muito obrigada, viu, Lu? A gente é que agradece, Lu, foi um grande prazer ter você aqui, esse conhecimento todo que você trouxe, né? Só deixa a gente com mais vontade realmente de fazer essa vivência. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E você que está aí até agora no canal Papo Humano, que curtiu, deixa aí o seu like, não esquece, né? Curtiu, recomende para alguém o vídeo, se inscreva no nosso canal, quanto mais inscritos, mais a gente pode trazer melhor conteúdo aqui para vocês, e mais o YouTube também distribui, então não esquece aí de fazer também a sua partezinha aí, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, obrigada meninas. A vocês, tchau, meninas, obrigada mais uma vez, Lu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.